O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, fez uma denúncia estarrecedora nos órgãos de imprensa em relação ao roubo à Caixa Econômica de 46 bilhões de reais em 10 anos. É um negócio impressionante, já faz parte do cotidiano do Brasil, mas é impressionante. Eu sou Rivaldo Gomes, do Blog dos Imóveis e criador da Fórmula de Venda de Imóveis, e vou, nesse momento, conversar, explicar o que está acontecendo, não só nessa notícia horrorosa, como também uma notícia muito boa que ele deu durante uma entrevista ao programa Pânico da Jovem Pan. Então vamos lá, porque eu quero falar exatamente as palavras do presidente. Eu abro aspas aqui para ele, tá bom? 46 bilhões de reais são 500 mil de casas populares, ou seja, roubaram 46 bilhões de reais a preço de hoje, que dá 500 mil casas para pessoas mais carentes. E isso quem está validando durante 10 anos. O balanço da Caixa, ou do Fundo de Garantia, do FGTS, dinheiro dos trabalhadores, do FGTS, que é o Fundo de Investimento. Durante 10 anos, um deles estava com ressalvas, o que significa o balanço não serve, é pegar o balanço e rasgar. E ele segue falando de algumas das sofisticações usadas para roubar tanto dinheiro. Para você ter uma ideia, um superintendente pego nessa tramóia, nesse roubo, devolveu desses 46 bilhões, um pouco menos de 1%. Devolveu pouco, né, gente? São 40 milhões que essa criatura devolveu. Olha que coisa impressionante, o cara devolveu 40 milhões. Eu fico estarrecido, mas a gente já nasceu nesse país, quem está aqui está acostumado. E aí a pergunta é, que país é esse, gente? Parece que essa coisa não para, é uma praga que está no nosso país. Mas vamos agora à notícia boa durante a entrevista, tá bom? Referente aos juros dos financiamentos imobiliários e a perspectiva de subida da taxa Selic, que pode chegar a 7,5% até o final deste ano, ele disse o seguinte, eu abro aspas novamente aqui para ele: quando você dá um crédito imobiliário, você normalmente dá de 25, 30 ou 35 anos. Então existe uma coisa chamada curva longa de juros. Para mim, é menos importante o aumento da taxa de juros mensal ou da Selic e muito mais importante a expectativa de médio prazo, essa curva de 8 a 10 anos, que a gente chama de curva DI, de 8 a 10 anos. Ela aumentou, está ao redor de 10%. Nós temos 4 linhas de crédito, 3 delas já se ajustam efetivamente por inflação e etc. E eu vou aqui em primeira mão, vou dar aqui em primeira mão, para você, Emílio, a gente não vai aumentar, a gente vai reduzir. Por quê? Porque com 10 bilhões de lucro, sendo um banco social, é a maneira que a gente tem de devolver. Fecho aspas, presidente. O que ele está dizendo? Os juros não vão para o topo. Muito pelo contrário, vai descer o juro, esse juro vai diminuir. Isso significa o seguinte: o juro do financiamento imobiliário, que se refere à Caixa, vai baixar independente da Selic, ok? Vai baixar. Considerando que a Caixa Econômica é o maior fomentador de crédito imobiliário do Brasil, e que inclusive no último semestre bateu recorde de contratação com mais de 60 bilhões, o que significa? O mercado naturalmente fica eufórico. Nós estamos numa explosão de venda impressionante em todo o Brasil. Então, as construtoras estão produzindo muito, as imobiliárias, o setor imobiliário, a construção civil, são âncora da nossa economia. Isso é fundamental. Até durante essa confusão toda que teve, foi um dos setores que foi liberado para produzir. Por quê? Porque alavanca mesmo o nosso PIB, né? Então, a minha avaliação aqui é o seguinte, meu recado: construtoras e construtores, desenvolvam seus projetos, façam seus planejamentos, executem o mais rápido possível os seus projetos, disponibilizem ao mercado esses imóveis, que a demanda é grande, o mercado está ávido por demanda.
que os nossos companheiros corretores se preparem, se qualifiquem cada vez mais, entendam as mudanças, por exemplo, da Casa Verde e Amarela anunciada agora, nesta semana, ok? Essa é a minha análise e o meu desejo de sucesso a todos envolvidos todo esse pacote, ok? Corretores, os construtores, as imobiliárias, as construtoras e principalmente você, investidor, e você que está sonhando com a sua casa própria. Esse é o meu desejo, sucesso para você, e vamos em algum momento entender por que esse país é tão corrupto. Meu Deus, parece que não para nunca, mas vamos seguindo. O brasileiro é resiliente. Sucesso para vocês.